A paz do Senhor, igreja. Vamos nos colocar de pé nessa noite. Amém? Hoje é um dia muito especial, porque nós podemos começar a nossa semana no melhor lugar. Será que você pode olhar para essa pessoa que está ao seu lado e dizer para ela: você está no melhor lugar? Agora você vai olhar para uma pessoa que você não conhece e você vai cumprimentar essa pessoa agora. Esse é o seu momento. Diga: eu quero liberar sobre você as bênçãos de Deus. Eu quero declarar que você vai ter um culto maravilhoso na presença do Senhor. Eu quero declarar que a alegria do Senhor é sua força. Ele está te fortalecendo nessa noite. Libera uma palavra. Você é um profeta. Isso, seja usado pelo Espírito Santo. Já inicie esse culto nesse ambiente de liberação da manifestação do poder de Deus sobre a sua vida, amém? Eu sei que às vezes o diabo tenta colocar na nossa mente que nós vamos ter uma semana terrível, onde nós vamos ter que resolver muitos problemas, mas nessa noite nós decidimos renovar os nossos pensamentos, amém? Então você pode declarar assim comigo: eu renovo os meus pensamentos e declaro toda sorte de bênçãos sobre a minha semana, em nome de Jesus. Eu profetizo a liberação, eu profetizo a resolução. Não vai ser pela minha força, mas o Senhor que vai à minha frente, é Ele que vai resolver, amém? Você pode aplaudir ao Senhor então? Aleluia! Vamos fechar os nossos olhos. Vamos fazer um momento de oração, permitindo que o Espírito Santo de Deus se mova no nosso meio nessa noite. Que os nossos corações possam estar ansiosos pela palavra que será liberada. Porque não vai ser uma palavra liberada de um homem, mas da parte do próprio Deus. Então isso já é um motivo de grande alegria de nós estarmos aqui, amém? Vamos fechar os nossos olhos? Levante suas mãos. Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, para te agradecer pela oportunidade que nós temos de estar aqui. Obrigada, Espírito Santo, porque sabemos que o Senhor se move neste lugar. Em nome de Jesus, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados e queremos estar diante de Ti, Senhor, com o nosso coração aberto, crendo que a Tua glória se manifesta nessa noite em nossas vidas. Em nome de Jesus, nós queremos recarregar as nossas forças, recarregar a nossa fé e declarar, Senhor, o que a Tua palavra diz: toda sorte de bênção sobre a minha vida. Oh, em nome de Jesus, tudo aquilo que estava retido é liberado sobre nós, Senhor. Nós declaramos que o Senhor está movimentando as águas em nosso favor. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos os nossos corações, preparamos, Senhor, a nossa mente, preparamos o nosso coração, declaramos que nós somos uma boa terra, para que o Senhor possa plantar a semente viva, que vai transformar as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, a nossa realidade, em nome de Jesus. Senhor, nós abrimos o nosso coração e declaramos que esse ambiente está preparado para que a Tua manifestação aconteça. Nós determinamos e declaramos que nenhum demônio tem poder de se levantar contra o culto dessa noite. Nós declaramos que o sangue de Jesus está sobre nós. Vai pegando agora tudo que é de vocês e batendo em retirada. Solta as nossas vidas, solta as nossas mentes, solta agora. Nós declaramos que os anjos do Senhor estão sobre nós, nos ungindo e nos preparando para este momento de encontro que nós teremos juntos como igreja, para adorar e bendizer o nosso Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Será que você pode dar um glória a Deus bem forte e aplaudir ao Senhor? Aleluia! Vamos festejar, adorar ao Rei dos Reis, porque só Ele é digno. Aleluia! Glória a Deus! Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem, vem, levantar as mãos para
nossas almas. Nós alçamos nossa voz com um brado de louvor que explode em nossos corações. Vamos festejar, juntos celebrar ao nosso levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Tu és digno, Senhor. Recebe as nossas palmas, recebe as nossas vozes. Oh, Pai, nós queremos estar aqui em espírito e verdade, conectados contigo e declarando ao som dos teus louvores toda adoração e devoção. Aleluia. Todo ser na terra e no céu louve a ti, louve a ti. Todo ser na terra e no céu louve a ti, louve a ti, Jesus. Todo ser na terra e no céu louve a ti, louve a ti. Todo ser na terra e no céu louve a ti, louve a ti. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Igreja, declare, vem, vamos. Festeje nessa noite ao nosso. Glória a Deus. Para adorar ao nosso Rei. Vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Digno, Senhor. Levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Celebre ao Rei dos Reis. Tu és digno, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver tua presença. E a sarça pegou fogo e não se consumiu.
eu poderia estar. Mas você está aqui Em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, ela me atraiu. tua presença me atraiu. E que sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Neste lugar que nós queremos estar, Senhor. Seja atraído nessa noite. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo Se consumiu, e a voz saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela e o meu coração, que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo, ela não se consumiu, e nós estamos aqui diante do Rei dos Reis, diante da presença magnificente do Senhor. Que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo, se consumiu, a sua voz saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Aleluia, atrai a presença de Deus essa noite. Feche os teus olhos, levante as suas mãos. Atrai a presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Oh Pai, nós queremos mais de Ti, mais da Tua presença. Manifesta, Senhor, a Tua bondade, manifesta o Teu amor sobre nós. Nós ansiamos por mais de Ti. Oh, é tudo apesar de nós, mas a bondade do Senhor se estendeu sobre você. Então receba o amor do Pai. Receba a bondade do Senhor. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em
tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Separe
Nós não nos conformamos em sentir o gostinho, um pedacinho da eternidade neste lugar. Ele te convida. Vem, vamos entrar na presença, pelo véu rasgado do lado do Senhor, nos aproximar sem nenhum temor do sumo sacerdote, nosso intercessor. O que é que mostras aos anjos? Um relance eu canto santo, santo, todo-poderoso, que era e há de vir, digno de receber a glória, a honra e o louvor. Santo, Santo, todo-poderoso, Nós te honramos, Senhor. que era e há de vir, Se adorado, digno de receber a glória, a honra e o louvor. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o o noivo está correndo para alcançar o coração da noiva. Então diga para ele nessa noite: Santo, Todo-Poderoso, que era e há de vir, digno de receber a glória, a honra e o louvor.
Somente Ele será digno de desatar os selos. Somente Ele é digno. Oh! Vai! Subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, dia e noite sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Pois diga. Corre balasso requei calamana-hasha. Oh, requei calamanasu recalamanas. Sopra, ó Espírito. Sopra, ó Espírito. Sopra, ó Espírito. Oh, relavashuricanda lavahasha. Oh. Espírito, Espírito, que desce como fogo, Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Hoje é o dia que Ele te encontrou no meio da multidão. E você chega aqui com tantos pedidos. Ele diz: eu tenho algo muito maior e melhor para você. Hoje o céu está aberto e o meu Espírito será derramado sobre a tua vida. Ouvi as tuas orações e vim ao teu encontro. Aleluia. O Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Você vai orar, você vai falar com Ele, você vai dizer: Senhor, eu te entrego a minha tristeza, eu te entrego a minha angústia, eu te entrego os meus medos, eu te entrego a minha crise, eu te entrego, Senhor, tudo aquilo que me faz sofrer, que me faz chorar, que dói, porque agora eu quero, Senhor, ser cheio do teu Espírito. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo.
Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito que desce como fogo, declara, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Médio, algum aí está com excesso de médio. Corre, calabaja. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Oh, relavaço, recalamanassa. Cadeias são abertas nesta noite, e uma voz te chama para fora. Você só vai sair daqui do mesmo jeito se você quiser. O diabo estava falando na tua mente do que adianta ir para a igreja, do que adianta orar, do que adianta contribuir com o seu dízimo e oferta. Eu quero te falar que Ele está aqui. Ele te ama do jeito que você é. Ele te encontra mesmo que você se esconda. Hoje é o dia que você diz: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Fala comigo. Não peço que alivie o meu fardo, mas que tire ele de sobre os meus ombros. Cura minha ferida, Senhor, porque ela é profunda e dolorida. Age na minha casa, no meu lar, na minha família, enquanto eu te louvo e te adoro. Tudo que eu quero é engrandecer o teu nome, te glorificar, exaltar. Seja amado, Senhor, nesta noite. Seja entronizado, seja coroado. Recebe, Senhor, a adoração da tua igreja. Oh, recalamanaha xalabaço, requei calamanassi. Começa a orar em línguas. Começa a orar no Espírito Santo. Libera que incenso suave chegue diante do trono do nosso Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Respeitosamente, eu gostaria que você orasse com a pessoa que está do seu lado, mas não pedindo nada. Eu gostaria que você pudesse encorajar esta pessoa
a ter uma experiência sobrenatural com Deus hoje. Adora com ela. Jesus, eu te amo. Jesus, tu és tudo para mim. Jesus, eu te glorifico, eu te exalto, eu te bendigo. Tu és santo, bendito, eterno, maravilhoso. Oh, relaba choricai alamanahasa. O véu se rasgou de alto a baixo, para que o Espírito Santo pudesse estar aqui nesta noite. Oh, rerabashere candalabasu. Oh, requei calamanayasha. Oh, esta é uma noite profética para você. Oh, reramanahalabassu requei calamanayashe. Derrama, Senhor, do teu óleo fresco. Unja, Senhor, o teu povo, a tua igreja. Oh, recala manassá, enche com teu espírito. Encha com teu espírito, encha com teu espírito. Oh, rerabalabasso, requere malabanasso. Há um doce Espírito aqui. Sim, eu sei, é o Espírito de... Já podemos todos perceber a presença. Há um doce Espírito aqui. Há um doce Espírito aqui. Sim, eu sei, é o Espírito de Deus. Doce, doce presença. Enchendo-nos com o teu poder, te adoramos por tua presença aqui, e que renova os nossos corações. Louvado seja Vozes. o Senhor. Doce presença, presença santa, que está sobre nós, enchendo-nos com o teu poder, te adoramos por tua presença aqui, e que renova os nossos corações. Louvado seja o Senhor.
Glória a Deus. Diga amém. Aplauda o Senhor. Pode se sentar, abençoado em nome de Jesus. Boa noite, amados. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Boa noite também. E a graça e a paz a todos aqueles que estão em casa, em Bragança Paulista, região, estado de São Paulo, Brasil e mundo. É com uma alegria muito grande que estamos aqui mais uma vez neste culto especial de domingo, um culto de celebração. Que bênção que você está aqui. E eu acredito que Deus tem algo de muito especial para fazer ainda esta noite na tua vida. Quero começar cumprimentando nossa querida irmã Nair pelo aniversário dela. Glória a Deus! Aleluia! Deus abençoe. Quem mais faz aniversário hoje? Hã? Mais alguém? Deus abençoe você. Deus abençoe demais. Hoje é aniversário também da Sabrina Machado, aniversário também da Arielle, e me parece que também mais uma pessoa faz no dia de hoje. Alguém me ajuda? Se lembra? São tantos filhos, não é? Mas você que fez aniversário por esses dias, que vai fazer por esses dias, sinta-se aqui amado e amada, cumprimentado pela igreja, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Eu gostaria de convidar a todos que pudessem compartilhar o culto desta noite, e que pudesse também curtir e deixar aí uma mensagem no seu comentário. Por outro lado, gostaria de dizer que o nosso culto é transmitido tanto pelo Facebook, como pelo YouTube. Então, eu gostaria de recomendar a mesma coisa. Você que não conhece ainda o nosso Face, Igreja da Fé Cristã, nos siga. E você que não conhece a Igreja da Fé Cristã no YouTube, conheça. Nós temos lá muitas ministrações que vão poder abençoar sua vida. Por outro lado, nós estamos com mais de 12.400 inscritos. Deus tem nos dado graças e temos alcançado muitas pessoas. Tá bem? Recomendo para você uma ministração que liberamos por esses dias, onde eu falo a respeito do Espírito Santo. Você que deseja ser batizado no Espírito Santo, você que ainda não foi, eu gostaria que você... Tem uma microfonia aqui? Diminui só um pouquinho para mim aqui, bem pouco. Ok, entendi. Obrigado. Eles estão me dizendo que são os ventiladores eólicos. O pessoal pensa que é o chofar, né? Aí a pessoa já fica, meu Deus, será que é hoje? Se fosse hoje, vocês subiriam ou desceriam? Glória a Deus, né? Hoje nós estamos muito crentes hoje, né? Que reunião gostosa, que reunião abençoada. Quero cumprimentar o pessoal da equipe técnica, né? Eu senti assim, sabe, é uma harmonia geral, né? Que coopera para a liberação da unção, né? Eu estava muito abençoado lá atrás, louvando e adorando com vocês. Deus abençoe. Com respeito ao YouTube, eu estava falando, toca no sininho, se inscreva para você receber as notificações em tempo real e ficar por dentro de tudo aquilo que nós publicamos. Por outro lado, eu gostaria também que você deixasse o seu comentário e desse o seu like. Chegando na Igreja da Fé Cristã, por favor, faça o seu check-in. Check-in é o registro de chegada. Significa que aqueles que te conhecem vão ver que você é um servo de Deus, que você está buscando ao Senhor, e com certeza isso vai trazer um despertamento no coração deles também, em nome de Jesus. Quem está aqui hoje pela primeira vez, começando por esse lado aqui? Primeira vez, como é teu nome? Diego. Deus abençoe. Do lado do Diego,
Carol, Deus abençoe. Mais alguém? Desse lado aqui, tem alguém hoje, primeira vez? Valdeir, Deus abençoe. Mais alguém? Alice é o nome? Elaine, Deus abençoe, Elaine. O Bifinho está ali, né? O Bifinho, o Rafael, né? O Rafael. Quem é o Rafael? Amiga. Ah, tá. Eu sei que é amiga. Estou brincando. Muito bem. Aí, ali do lado é a Elaine, do lado da Elaine. Renan, Deus abençoe. Feliz de ver a Cris aqui, o Márcio aqui. Muito bem, Deus abençoe a todos. Miraildes, lá atrás, a paz do Senhor. Deus abençoe. Deixa eu falar um negócio bacana. Essa semana nós começamos a nossa primeira célula na quarta-feira, na casa do Hamilton e da Rose, na casa do Juninho e da Chamile. Amém? Em breve, eu sei que vocês vão estar numa célula também. E tomara que a tua casa seja uma célula, que você empreste o barquinho para Jesus e que você seja muito abençoado, em nome de Jesus. Amém? Muito bem, você que é desejoso, pastor, eu gostaria de ter uma célula na minha casa. Você que gostaria de ser um líder de célula, você que quer ser treinado, nós estamos aqui para abençoar o seu chamado e para preparar você para que em nome de Jesus você seja muito frutífero nesse tempo profético. Amém? Queridos, abra sua Bíblia comigo, rapidez, em 2 de Reis, capítulo de número 4. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Diga assim: Deus tem poder de transformar o pouco em muito. Está ali o Donizete, está ali sua querida esposa Alessandra. Glória a Deus. Você viu que hoje a gente fez um convite especial para os irmãos, colocando a foto de vocês. Toda semana a gente vai fazer assim, vamos colocar uma foto dos irmãos, dizendo que daqui a pouco vai ter culto. Tá bom? E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me, que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ela: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe-o à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, ele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: trazei-mo ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Pai querido, fala conosco através da tua santa palavra, em nome de Jesus. Aqui nós vemos que esta mulher, no momento de desespero, ela não perde a fé. Ela se lembra que o homem com quem vivia, o seu marido, ele era temente a Deus. Embora ela tenha ficado viúva e passava por muitas situações, chegou um momento em que tudo piorou. Minha mãe costuma dizer: desgraça pouca é bobagem. E foi neste momento que ela teve talvez uma das maiores experiências que ela teve com Deus. Obviamente, ela orou pelo seu marido, para que ele não morresse, para que ele não partisse, para que
a família não ficasse desamparada. Mas nós não entendemos os propósitos de Deus. Ele foi chamado e estava com o Senhor no seio de Abraão. E aquela mulher um dia, de surpresa, recebeu a visita de credores que exigiam que a dívida que o marido tinha fosse paga. E ela não tinha de onde tirar recursos. Então, naquela época, podia levar os filhos como escravos. Diga, graças a Deus mudou as coisas. Alguns não falaram, eu entendo por quê. A gente, com o passar do tempo, compreende por que o passarinho muitas vezes come o filhote. Mas, esta mulher, ela não permitiu que a sua fé fosse abalada. Ela procura o profeta Eliseu e explica a situação para ele. E este homem diz, o que eu posso te fazer? Humanamente ele não podia fazer nada, mas ela estava buscando a Deus através do profeta. Foi aí que ele perguntou para ela, o que é que tu tens para poder entregar para o Senhor? E ela disse, de ímpeto, eu não tenho nada. Até que, pensando melhor, ela disse, espera aí, eu tenho uma botija pequena de azeite na minha casa. E naquela época, o azeite, ele era artigo de luxo, custava caro. Se empreendia muito trabalho para fazê-lo de forma artesanal. E ele disse então, através de uma palavra profética, você vai pegar vasos emprestados, não poucos, muitos. A tua fé precisa ser dimensionada a grandes coisas e não poucas coisas. E muitas vezes, quando estamos passando por um momento de escassez, a nossa tendência é de não ter uma fé audaciosa. E aqui o profeta está desafiando ela. Você vai dar o pouco que você tem, esta botija de azeite. O que é que eu faço então, profeta? Você vai emprestar vasos, não poucos, muitos vasos, muitos vasos, muitos vasos. E vai trancar a porta e janela da tua casa para que ninguém veja o que está acontecendo lá dentro. Sabe o que significa isso? Muitas vezes a tua fé é cancelada por conta de curiosos, por conta de invejosos, por conta de interesseiros, por conta de pessoas que aplaudem a sua derrota, o seu fracasso e a sua crise. Então fecha as portas, fecha as janelas. Tem coisas que Deus está por fazer na sua vida, evite falar. Ore a Deus, compartilhe com pessoas espirituais que podem orar junto com você. Foi nesta hora que disse o profeta Eliseu, você vai ver este milagre acontecendo junto com seus filhos. Os filhos também foram agentes na operação deste milagre. O que foi que aconteceu? Ela começa a derramar azeite. Era uma pequena botija. Ela começa a despejar o azeite naquelas vasilhas, naqueles vasos, e eles se enchiam. E, para estranheza daquela mulher e dos filhos, algo impossível estava acontecendo. Aquele azeite não acabava. Sabe por quê? Porque Deus não é reservatório, Deus é fonte. Se você acreditar que Deus tem poder de transformar o pouco em muito, você vai sair desta crise que você está passando, deste endividamento, que muitas vezes rouba a tua paz, o teu sono, a tua vontade de viver, a tua saúde, e muitas vezes até ataca a tua fé. Então, você precisa olhar para esse texto e compreender que não se trata apenas de uma história registrada no livro sagrado, onde você vai dizer assim, que história bonita. Aqui tem uma revelação, e esta revelação é para nós nos dias de hoje, porque o evangelho é contextualizado, é contemporâneo, ele é atual. O poder de Deus é para hoje. A Bíblia diz, eu, o Senhor, não mudo. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e será para todo sempre. Passarão céus e terra, mas as suas palavras não hão de passar. E tudo aquilo que Deus te entrega, diz a palavra através do profeta, que a palavra liberada
vai cumprir com o propósito para o qual ela foi entregue. Eu tenho certeza que você não está aqui no dia de hoje, ouvindo esta palavra, simplesmente por ouvir. Eu sei que Deus te encontra no teu lugar e fala com você, dizendo: olha, tenha uma fé maior. Empresta vasos, não poucos, muitos. E é engraçado que quando acabam os vasos, acaba o azeite. Foi o limite que a própria mulher e os seus filhos estabeleceram. Então, quando Deus ele te pede algo, é porque o céu quer te entregar algo. É porque Deus quer fazer algo tremendo na tua vida. E eu sei que a boa obra que Deus começou, Ele é fiel para completar. Porque Romanos 10:17 diz que fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A tua fé é aumentada quando você ouve isso. E Deus fala e te encontra. Você que não é dizimista, não é ofertante, não está semeando. Quando você não é dizimista, você está fazendo algo para no futuro enfrentar uma crise. E nesta crise o Senhor não te socorrer. Aqui nós vimos o passado de um homem que era fiel e temente a Deus. Este milagre aconteceu por conta da sua fidelidade. Então, quando você é fiel a Deus, você planta algo hoje, talvez não cresça amanhã, nem semana que vem, talvez nem mês que vem, mas vai crescer. A sua semente vai romper o solo, vai crescer, vai florescer, e vai produzir muitos frutos para a honra e glória do Senhor. Tudo aquilo que você planta no reino de Deus, teu trabalho não é vão no Senhor. Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus, Ele vem e te abençoa. E como é que Ele faz? Ele transforma o pouco em muito. Nesta noite eu gostaria de dizer que estamos orando por você que tem endividado. Para você que está atravessando um deserto, um estreito e um aperto. Para você que está vivendo o desespero, a angústia, de noites mal dormidas, de grandes preocupações, debaixo de pressões e opressões, muitas vezes malignas. Eu quero te falar que você tem um Deus. E que este Deus não é apenas um Deus, Ele é Pai. E a tua vida vai estar debaixo desta bênção. O Senhor vai transformar o pouco que você entrega em muito. E em breve, você estará vivendo uma outra realidade, em nome de Jesus. Neste momento, eu gostaria que os nossos diáconos entregassem, houve aqui a orientação. Primeiro, os envelopes, para toda a igreja, da oferta especial da ceia, semana que vem. Semana que vem nós teremos a nossa ceia. Esse é o Cristiano. Ele está na igreja há quanto tempo, Cris? Oi? 26 anos. E semana que vem ele vai pregar, vai ser a última ministração dele aqui em nosso ministério. Ele vai morar no Rio de Janeiro. Ele vai para Cabo Frio. E vai com a família. E nós vamos orar por ele semana que vem, vamos abençoá-lo, vamos ungí-lo e vamos enviá-lo. Amém? E a gente fala isso com muita dor no coração, porque a gente ama demais esse irmão e ama demais a sua família. Se não era para falar o destino, já falei. Só faltei dar o nome da rua e o número da casa. E o bairro. Amém? Glória a Deus. Entrega primeiro o envelope da oferta alçada, da ceia, que você, deixa eu explicar como é que funciona. Esse envelope que você pegou, Cris, ali ó. Este envelope que você pegou da ceia, não é para entregar hoje. Olha, o meu está aqui, ó. Não é para entregar hoje, diga aí, não é para entregar hoje. Ó, esse aqui, ó, é para entregar na ceia. Amém? Juninho, já que você tem lá, traz, Juninho. O Juninho falou, já tem esse aí. Ó, preste atenção, esse aqui semana que vem, tá bom? Mas a oferta para hoje, nós vamos entregar o envelope para você agora, tá bom? Enquanto nós vamos cantar este cântico, eu gostaria que você separasse, olha, preste atenção, a melhor oferta. Porque você vai entrar debaixo dessa unção
que nós estudamos hoje, esse texto de 2 Reis 4, que fala a respeito de que Deus transforma o pouco em muito, em nome de Jesus. Amém? Agora, entregue a tua oferta, faça o seu Pix, estamos com o nosso Pix em tela, é o CNPJ da nossa igreja, 01 014 097, /meu contrário, _54. Faça o Pix agora, ou faça durante a sua semana, faça o depósito, transferência, ou entregue a sua oferta na administração da igreja, em nome de Jesus. Ouça o que eu vou falar. Mês passado, vocês sabem, que nós não fizemos aquele apelo que comumente a gente faz. Depois da pandemia, alguns irmãos deixaram de contribuir, e eu sempre compartilho com vocês a nossa necessidade, e a igreja contribui. Mas glória a Deus, porque o mês passado foi assim, mais tranquilo, e eu creio que em nome de Jesus, este mês também vai ser. Amém? Então, se você não é dizimista, seja, se você não é ofertante, seja, se você parou de dizimar, volte a dizimar, se parou de ofertar, volte a ofertar, isso vai ser bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Ajuda minha fé, segura minha mão, me ensina a viver, vencendo pra vencer. Confio em ti, me entrego a ti, Jesus, meu Deus pode fazer muito mais. Ajuda minha fé, segura minha mão, me ensina a viver, vencendo pra vencer. Confio em ti, entrego a ti, Jesus, meu Deus pode fazer muito mais. Deus, eu sou muito grato a Ti, pela igreja que o Senhor me permitiu pastorear. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos que cuidam da sua igreja, cuidam da sua obra, e nos dão condições de levar esta palavra para mais longe. Eu quero pedir humildemente, em nome de Jesus, nesta noite, que o Senhor abençoe cada dizimista, cada ofertante, mas que não desampare aquele que neste momento não pode contribuir. Abençoe também aqueles que não dizimaram, não ofertaram, talvez porque não tenham, ou até mesmo porque não quiseram. Que o Senhor possa marcar corações aqui, tocar corações nesta noite, para que possamos ter um ministério forte, para que possamos executar os projetos que o Senhor colocou no nosso coração, para que possamos ir mais além, para que possamos alargar as estacas da nossa tenda, que o Senhor possa, em nome de Jesus, fazer uma obra linda, Senhor, na vida da nossa igreja. Abençoe, Senhor, os nossos trabalhadores, aqueles que te oferecem o calo da sua mão, o suor do seu rosto, o cansaço do seu corpo. Abençoe, Senhor, aquele que está, por enquanto, desempregado, à espera de uma oportunidade. Olha para aquele, Senhor, que tem o seu próprio negócio, que é empresário, empreendedor, comerciante, negociante, profissional liberal, ou que tem um projeto de ter o seu próprio negócio. Nós abençoamos, Pai, a tua igreja, os teus irmãos e os nossos irmãos e irmãs, e declaramos que o diabo não tem poder para agir na vida de ninguém. Em nome de Jesus, eles estão cobertos com o sangue de Jesus, e no dia da ceia, nós vamos trazer, Senhor, a nossa melhor oferta. Nós queremos ver a tua casa abençoada, em nome de Jesus, amém, amém. Irmão Júlio, querido, o pregador da noite, Deus abençoe, vamos orar por ele. Estenda as mãos para cá. Pai querido, como é bom
compartilhar o altar com outros irmãos e irmãs. Obrigado pelo apoio da tua igreja, por aqueles que têm nos encorajado, porque querem ver, Senhor, a flecha sendo atirada para um novo destino, para o teu santo propósito. E nós queremos cumprir, Senhor, a tua vontade. Unge esse irmão, Pai. Abençoe a sua boca. Que a palavra seja inspirada e que seja do teu coração. E que muitos sejam tocados nesta noite, em nome de Jesus. E todos digam comigo, amém. Eu cumprimento a amada igreja com a boa noite, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Somos somos família, quebrando as barreiras da unidade, como está escrito. E dentro desta temática, nós vamos continuar nesta noite falando. E eu quero falar sobre Deus cruzou os nossos caminhos. Deus nos uniu. Mas quando eu me lembro disso, recordo-me de uma história que eu vi há um certo tempo, que eu li, no qual um homem, um sitiante, ele tinha um pequeno sítio. E ele era muito acostumado a fazer tudo sozinho, da forma dele, do jeito dele, no tempo dele. Então ele acordava todos os dias de madrugada e ele saía no seu sítio e ele tinha as suas metas, os seus alvos, os seus objetivos e ele ia concluindo um por um. E findava-se o dia e ele já exausto, ele tinha uma alegria no coração dele, porque ele havia conseguido resolver todas as questões, todas as metas que ele tinha. E passado mais um dia, ele se levanta e ele começa os seus afazeres novamente, daquela mesma forma, sozinha, no tempo dele, no jeito que ele queria fazer. Mas nesse dia foi um dia atípico, porque ele se depara com uma situação totalmente nova. Ele vê que uma das suas vacas havia caído no buraco. E aí ele se depara com aquela situação, e ele começa a olhar e traçar planos, uma meta para tirar aquela vaca do buraco. E ele considera consigo mesmo por um determinado tempo, e ele diz, bom, é mais um problema que eu vou resolver. Então ele pega a sua corda, ele amarra naquela vaca, e ele começa a puxar, e ele vai puxando, e chega uma hora, numa estafa física, quase sem forças, ele descobre que ele não vai conseguir resolver aquele problema sozinho. Aí então ele se depara com uma situação ao qual ele nunca havia enfrentado, que é não conseguir resolver um problema. Então, por mais um certo tempo, ele considera e ele pensa consigo mesmo. E ele vai lá e resolve chamar mais 3 amigos. Consequentemente, agora, eles estavam em 4 pessoas. E esses amigos, eles se prontificam e vão ajudá-lo. Então, eles chegam, cada um com a sua corda. E eles consideram um pouco ali, e o primeiro diz, olha, pelo que eu estou vendo aqui, nós devemos amarrar esta corda e puxar para o lado do sul. Consequentemente, o segundo também tinha analisado e ele diz, olha, você está errado. Eu tenho muito mais conhecimento do que você, então devemos puxar para o lado norte. Aí o terceiro diz, olha, os 2 estão completamente enganados. Eu sou muito melhor que vocês, eu tenho muito mais conhecimento. E nós devemos puxar para o leste. Consequentemente, o dono do sítio chega e fala, olha, o sítio é meu, a vaca é minha. Vamos puxar para o oeste. Eles não entram em um acordo.
Então eles pegam e ficam ali naquele debate, e cada um amarra a corda naquela vaca, e todos começam a puxar, e cada um puxa para o seu lado, e eles ficam ali num cabo de guerra, e o alvo, o objetivo deles não é alcançado. Eles não saem do lugar. E depois de um certo tempo, numa estafa física, quase sem força, eles param por um minuto. E um deles toma a frente e diz: olha, nós não estamos conseguindo atingir o alvo, o nosso objetivo. Então, não importa de quem é a decisão, não importa de quem é a corda, nós devemos todos pegá-las juntos, unidos, como se fôssemos uma única pessoa, e puxarmos junto esta corda para o mesmo lado, mesmo que eu tenha certeza que o meu lado é o melhor. Então estes homens, eles olham ali juntos, e a primeira corda que eles veem, eles se juntam a ela, e eles puxam, eles tiram aquela vaca do buraco. E o alvo deles, o objetivo, estava concluído. E a moral dessa história é, meus irmãos, que é melhor o bom unido, em união, juntos, do que o ótimo separado. Nós temos que ter isso em nossas mentes. Não importa de quem é a ideia, mesmo que a sua ideia seja a melhor para determinado assunto, pensando enquanto igreja, nós devemos abrir a mão para a alegria, a comunhão da comunidade, da igreja. Então nós temos que entender que às vezes nós estamos ali num cabo de guerra, talvez com o pastor, com a igreja, e o nosso alvo, o nosso objetivo, que é a igreja crescer, isso não acontece, porque às vezes nós estamos ali num cabo de guerra, e nós pensamos em entender que eu tenho que abrir mão de tudo aquilo que me impede de ser um com você, e você ser um comigo. E quando eu olho também para a palavra de Deus, eu vejo que Jesus Cristo, ele sempre viveu em comunidade. Jesus Cristo, até os 30 anos, ele vivia dentro da sua comunidade, dentro da sua família. Naquela época era diferente de hoje. Toda a família, todo o clã que eles pertenciam, eles moravam junto na mesma região. E Jesus Cristo, ele viveu ali até os 30 anos de idade. E quando ele sai dali, você pode imaginar, agora ele queria ficar sozinho. Não, ele sai dali para exercer o seu ministério. E a primeira coisa que ele faz é ajuntar consigo 12 homens. E mais uma vez ele faz uma comunidade, e ali ele trabalha dia e noite com aqueles 12 homens que são conhecidos como os 12 apóstolos. E durante 3 anos, dia e noite, Jesus Cristo convivia com eles, Jesus Cristo os ensinava. Não foi fácil. Teve um deles que até traiu a Jesus Cristo, mas ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo. Então ele não olhou para os problemas, para as dificuldades, para as traições, a traição que ele sofreu. E ele foi, e ele alcançou o objetivo dele. E a cada dia, o amor de Jesus Cristo, ele ia crescendo por aquelas pessoas. E chegou uma hora que Jesus Cristo não olhava para eles como servos. Jesus Cristo os tinha como irmãos. Eu convido você neste momento a fechar os seus olhos por um minuto. E vamos orar novamente. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Deus. Obrigado primeiramente por mais este dia de vida. Obrigado, Pai, por estarmos na sua casa diante da tua santa palavra. E eu peço a Deus que o Senhor venha de encontro aos nossos corações, ó Pai. E que a tua palavra venha para nos confrontar, nos exortar, nos animar. E que nós possamos analisar, ó, para a tua palavra. Que ela entre em nossos corações, em nossas mentes. E se tornem em atitudes nas nossas vidas, ó Pai. É isso que eu oro e desde já agradeço. Em o nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.
o Salmo 133. Este salmo, ele é conhecido como Salmo de Romagem. E ele faz parte de 15 salmos, que são tidos como salmos de romagem, no qual o povo ele saía da sua parentela, ele saía da onde ele estava, e eles iam ao templo adorar. Mas nós temos que entender no contexto aqui que o povo era escravo. E eles estavam ali, eles eram escravos por causa do próprio pecado deles, porque eles haviam se afastado de Deus. Enquanto Deus sempre esteve de braços abertos, mas o povo continuava em rebeldia. E dentro destes salmos, nós vemos que eles tinham ali, nós não vamos ler porque ele é muito longo, e eu queria fazer uma observação. Eu gostaria muito que você pudesse ler esses salmos, e viesse conversar comigo sobre o que você aprendeu, o que você viu. Porque este salmo, se você analisar, ele não é muito diferente dos nossos dias hoje. Não importa como o mundo está lá fora, Deus te chamou, então você precisa estar dentro da igreja, dentro da onde Ele te colocou, para você estar em união, para você praticar dentro da sua comunidade. Ali, eles falavam sobre as suas dificuldades. Durante este tempo, eles não faziam esta caminhada em um dia. E durante todo esse tempo, eles conversavam das suas dificuldades, dos seus problemas, dos seus medos, dos seus receios, dos seus anseios, seus desejos e também das suas vitórias. Eles tinham até cânticos que eles mesmos compunham durante esta viagem. Mas dentro deste contexto, o mundo, ele tenta nos afastar cada dia mais uns dos outros. Ele tenta a cada dia nos tornar mais individuais e mais individualistas e às vezes até egoístas. Quando nós não se importamos com os problemas e as dificuldades do meu irmão. Nós temos que entender que essa é a função do mundo. E com a tecnologia, com tudo que tem acontecido, celulares e internet, as pessoas elas estão cada dia mais reclusas. Elas estão cada dia mais isoladas e muitas estão perecendo sozinhas. O WhatsApp eu acho que é uma ferramenta extraordinária para aquele que está longe, que você ama, mas não tem como estar perto. Mas aquele que está dentro da sua cidade, você deveria estar junto com ele, olho no olho, olhando, conversando. Mas dentro desta individualidade, muitos estão sofrendo sozinhos e calados e estão definhando. Mas em união, em comunhão, nós podemos ajudar esta pessoa. Mas para isso, você precisa se dispor. Eu preciso me dispor, me envolver e querer estar junto dessas pessoas. Querer ajudar. Mas sem comunhão, sem unidade, sem contato, sem diálogo, isso é impossível. Por isso, estes salmos, sendo a palavra de Deus, se você lê, você vê que ele leva a dependência de Deus, e a dependência de Deus leva você a ter confiança em Deus. Por isso, nada vai abalar a sua fé, a sua vida, nada fará você se desviar deste caminho. Mas esse salmo, ele deve ser presente na nossa vida, mas não como um conto, uma fábula, não como palavras ao vento, mas uma necessidade, uma busca de podermos viver como aqueles homens viviam, mesmo em meio a dificuldades e tribulações, medos, eles iam até Jerusalém para adorar ao Senhor. Nós devemos nos dispor a isso também. Esse era o alvo, era a meta e era uma necessidade para aquele povo. E eles cresciam juntos em união. Mas pensando nisso, você tem que se dispor. É com você, é comigo. Nós devemos procurar isso. E na semana passada,
quando o pastor estava falando dos jovens, o que eles estão fazendo, por mim não passou despercebido, eu ouvi, e eu achei aquilo extremamente impactante. E quando eu vi aquela atitude de vocês, eu fiquei muito alegre, porque eu pensei na igreja primitiva, e como eles eram, como eles agiam. E diz que eles tinham tudo em comum. Eles não procuravam ninguém ser superior ao outro. Eles estavam juntos, de casa em casa, dia após dia. E eles perseveravam unidos. Eles realmente poderiam dizer: eu sou um com o meu irmão. E esse trabalho, ele é muito maior do que vocês podem imaginar. Eu vejo vocês ensinando nós, os adultos, que temos esquecido um pouco disso. Mas que isso não fique por um mês, que isso possa crescer e contagiar toda a igreja. E aí nessas reuniões, você começa a trazer aquele seu amigo que não faz parte da comunidade. E ele vai ver que são pessoas comuns, que têm um simples pensamento diferente. Vive em alegria, em união e tem tudo em comum. É também uma forma de poder estarmos evangelizando. Mas isso deveria ser uma coisa comum em nossas vidas. Devia ser uma coisa que eu tenho prazer em praticar. Eu tenho que ter prazer em receber estas pessoas. Você também deveria ter esse prazer e se dispor também a visitar. Não se preocupar com a dificuldade, com o seu cansaço, passar por cima de tudo isso para praticar o Somos Um. Você necessita quebrar todas as barreiras que impedem você de ser um com a tua igreja, com o teu irmão, aquele que está ao seu lado. Isso depende de mim e de você. Depende da sua atitude, da sua disposição. E lembro-me uma vez pensando em Somos Um. Eu estava na igreja a qual eu pertencia. E eu estava dando aula para as crianças. Na verdade, eu tinha que chamá-los de pré-adolescentes, porque eles ficavam muito bravos quando dizia crianças. E eles tinham de 10 a 12 anos. E neste dia, o Jonatas, ele tinha quase 5 anos. E ele estava muito colado comigo aquele dia. E eu estava levando ele para a sala e ele quis ficar comigo. Aí eu peguei e levei ele para minha turma. E ficamos ali e eu estava trabalhando com eles a questão de união para ir além. E eu tive uma ideia que eu separei o grupo, eles estavam, acho que era 14 pessoas, e eu pedi para eles separarem em 3 grupos. E eles se separaram em 3 grupos. Aí eu disse para eles numa brincadeira, eu falei: olha, vamos imaginar que vocês são piratas. E vocês estão numa ilha, e nessa ilha tem o maior tesouro do mundo. E se vocês encontrarem este tesouro, todos vocês vão ficar ricos. Todos. Ninguém vai ter mais ou menos. Todos ficarão muito ricos. Aí, mas eu quero que vocês me digam o que vocês irão fazer para alcançar este tesouro. Aí o primeiro grupo, eu dei uns 5 minutos para eles. O primeiro grupo pega e fala: olha, eu ia me esforçar muito mais do que os outros para alcançar o tesouro para o meu grupo. Só que eu já tinha dito para todos alcançarem, mas pensando em união. E eles ainda estavam pensando em grupo, em alguns totalmente separados. E o segundo grupo, eles pegam e falam: olha, nós íamos trabalhar 24 horas por dia até encontrar esse tesouro. E o grupo que estava o Jonatas, essa foi a parte um pouco cômica, que nós demos muita risada. O grupo dele pega e fala: olha, nós íamos mandar um espião nos grupos, e o outro grupo ia ficar ali olhando, analisando algum ponto para ir lá e pegar o ouro. Aí o Jonatas pega e fala: ó, nós somos pirata, nós devíamos matar todo mundo e pegar o tesouro só para a gente.
Aí eu comecei a rir bastante, todo mundo riu. Mas aí você pode pensar, o que tem isso a ver conosco? Será que alguma atitude sua ou minha tem matado o meu irmão? Não literalmente, claro. Mas será que as nossas atitudes não têm afastado o meu irmão da comunhão? Será que alguma atitude minha tem impedido que eu seja um com você? Será que o jeito que eu falo, a maneira que eu tenho agido, tem prejudicado o meu irmão? Tem atrapalhado o seu crescimento, a sua vida? Nós precisamos analisar. E pensando nesse fato, meus amados, nós precisamos usar todas as armas que nós dispomos para nós trabalharmos essa questão de estarmos unidos. Você precisa usar tudo para viver bem com a sua comunidade. Não como aqueles 4 amigos que estavam naquele cabo de guerra, não. Você tem que abrir mão de tudo aquilo, mesmo você achando que a sua ideia é a melhor de todas. Você tem que abrir mão, pensando na unidade, pensando no grupo. Mas, amados, nós iremos ter dificuldade, sim. Eu sei que não é fácil viver em comunidade, mas uma coisa que eu sei e tenho plena convicção em meu coração, que vale a pena. Que vale a pena. E nós temos que entender que os problemas também, eles são o quê? Eles são pedras, eles são tijolos que vão fazer você subir. E não vai fazer você cair. Isso depende da forma que você olhar para o problema, da forma que você lidar com aquele problema. Aquilo são pedras que vão fazer você subir e não vão deixar você cair. Mas, pensando nisso, se você me perguntasse, Júlio, defina para mim em poucas palavras o que é ser igreja. E eu já usei essa expressão outras vezes. E eu acho que o Fabrício, como nós nos conhecemos há muito tempo, acho que ele deve se lembrar dessa definição. A minha definição de igreja é a comunhão dos imperfeitos. Porque dentro da situação, dos problemas, de tudo aquilo que acontece, e às vezes o mal que o teu irmão possa fazer na sua vida, quando você olhar para ele e você ver que ele é um imperfeito, assim como você é, assim como eu sou, assim como o nosso pastor também é. Nós procuramos a perfeição, sim. Esse é o nosso alvo, essa é a nossa meta. A palavra de Deus diz: sê tu perfeito, assim como é o vosso Pai que estás no céu. Então esse é o nosso alvo, essa é a nossa meta. E você tem que fazer tudo e usar tudo o que está ao seu redor para alcançar essa meta. Mas quando você pensa nessa questão do ser de igreja, a comunhão dos imperfeitos, você tem que ter um espaço para a tolerância. Mas não para tolerar o pecado, porque o pecado ele tem que ser confrontado no sentido de restauração. Da mesma forma, o outro extremo, nós não podemos condenar o pecador e levá-lo à morte. Esse é um outro extremo. Nós precisamos confrontá-lo também pensando em restauração. Nós não somos os juízes, mas tenha em mente que um dia Jesus Cristo, Ele encontrou a mim e a você. E se nós olharmos para João, no capítulo 15, no versículo 16 diz assim: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, a vós outros, e designei para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, eu vô-lo conceda. E volte um pouquinho, meu amado, para o capítulo 5.
no capítulo 6, no versículo 44. E no 44 diz assim: ninguém pode vir a mim se o meu Pai... ninguém pode vir a mim se o meu Pai que me enviou não o trouxer. Esta primeira parte. Então nós temos que entender que você não é um acaso dentro da igreja. Você não é um fato que aconteceu sem estar dentro do plano de Deus. Você foi escolhido, você foi encontrado em meio à multidão, e Ele colocou você aqui para você fazer a diferença dentro da sua igreja, dentro da sua casa, dentro da sua comunidade. Mas aí você pode pensar: olha, é difícil para mim conseguir imaginar isso. Sim, sozinho é difícil, mas enquanto igreja, enquanto comunidade, sendo um, isto é possível. E Ele diz que Ele estará conosco em todo o tempo. Então não importa o problema, não importa a dificuldade, você tem que continuar olhando para o alvo, a meta que você traçou. Você tem que lutar por ela, não importa os problemas e as dificuldades. Não importa, você foi chamado por Deus para fazer a diferença. E também em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7, nós temos: visto que andamos por fé, e não por aquilo que vemos. E quando nós olhamos para Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova de coisas que não se veem. Nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes aquilo que você vê está te enganando. E quando nós olhamos aqui, Paulo, ele exorta a Timóteo e fala: olha, vá, viva pela fé, não por aquilo que você vê. Porque às vezes, amado, o que você vê, a visão, a diferença de olhar e visão é que a visão, você olha para um ponto específico e você está focado naquilo e você não consegue ver nada mais em volta. Enquanto a visão é como se fosse aquela águia lá do alto olhando, e ela vê tudo de uma forma muito mais ampla. E dentro dessa questão, vamos imaginar que de repente nós estamos ali no centro da cidade, e eu estou subindo a avenida, e de repente você vem descendo, você vem ao meu encontro. Eu uso óculos, tenho um grande problema quando está o sol muito forte, e de repente eu não vejo você. E bem na hora que você vai abrir a boca, eu atravesso a rua. E aí você fica imaginando, você fica pensando: nossa, esse irmão, ele fugiu, ele é arrogante, ele é chato, ele virou a cara para mim. E você começa, por causa daquele simples olhar, você não teve a visão completa, você não viu que eu estava indo atravessar a loja e pagar uma conta, ou então eu vi uma outra pessoa e atravessei. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que você vê, porque às vezes a sua visão, ela pode estar te enganando. E dentro da igreja você tem que viver pela fé, porque a fé diz que é o quê? É o firme fundamento. Então quando você está fundamentado na palavra de Deus, estes problemas não vão te afastar da igreja, eles não vão te afastar da comunhão, não vai permitir que você deixe de ser um comigo. Muito pelo contrário, você vai passar por cima daquele problema, daquela dificuldade, você não vai olhar para isso. E dentro desta tolerância, dessa comunhão dos imperfeitos, você tem que ter uma tolerância, mas não para o pecado, uma tolerância no sentido de tempo.
para você poder parar, analisar, e dentro daquele problema, dentro daquele tempo, você poder resolver aquela situação. Nós precisamos resolver os problemas e não simplesmente virar as costas, abandonar, fugir. E dentro disso nós temos que ter espaço para perdão, como já foi pregado aqui. Porque a falta de perdão, amados, é um veneno que você toma pensando que o outro vai morrer. Aquilo às vezes faz muito mais mal para você do que para ele. E nós precisamos também dar o perdão. E nós precisamos entender que quem anda com Deus, ele não erra o caminho. E quem escuta a Deus, ele não perde a direção. Quem fala com Deus não fica sem resposta. Não fica sem resposta. Então eu pergunto a você: você tem andado com Deus? Você tem ouvido a Deus? Você tem falado com Deus? Nós precisamos analisar a nossa vida todos os dias. Mas aí você pode me perguntar: Júlio, quando foi que Deus cruzou o meu caminho? Quando foi que Deus cruzou o meu caminho? Eu convido você a abrir a sua Bíblia novamente no livro de Isaías. Isaías 46. Isaías 46, no versículo 3, diz o seguinte: ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós, a quem desde o nascimento carrego, levo nos braços, desde o ventre materno, até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. E já o tenho feito, e levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei, e eu vos salvarei. Ou seja, Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. E Ele te conhece quando você cresce. E Ele te conhece também no final da sua vida. E nós vemos aqui que é preciso uma continuidade. Você precisa perseverar todos os dias, mesmo em meio aos problemas e dificuldades. Só depende de você, só depende de mim. E olhando um pouco, um livro à frente, para Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, a primeira parte diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Ele me encontrou, Ele te encontrou no ventre materno. E se você for estudar isso aqui de uma forma mais profunda, ele diz que quando ainda éramos uma gosminha em forma e sem forma, Ele já nos conhecia. Ele já nos conhecia. Mas aí um dia Ele faz o quê? Ele nos uniu e nos colocou junto, para juntos sermos um só. E eu pergunto para você, será que eu tenho sido um com você? Será que você tem sido um comigo verdadeiramente, sem barreiras? Sem barreiras. No Mateus, no capítulo 22, ele diz ali: muitos são chamados, 22, 14, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E nós vemos aqui mais uma vez que Deus te encontrou no meio da multidão. E Ele te chamou. Ele te colocou aqui. E nós vemos que aqui há um chamado geral para todos os pecadores. Há um chamado geral. Mas às vezes muitos, eles têm se afastado por causa da rebeldia. Por causa da indiferença e por causa da justiça própria. Nós temos que tomar muito cuidado dentro da igreja com essas três coisas: rebeldia, indiferença e justiça própria. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Mas a graça de Deus, ela ultrapassa
todo entendimento. E se nós olharmos para Isaías, no capítulo 55, no versículo 7, ele diz que nós somos achados e encontrados por eles, mas há em mim e você uma necessidade de mudança de vida. Há necessidade de uma mudança de vida. Mas como eu vou mudar de vida se eu não conheço a palavra de Deus? Como eu vou mudar de vida se eu não pratico conhecer a palavra de Deus? Há uma necessidade também para nos fortalecermos de conhecermos a palavra de Deus. E mais uma vez, isso é com você, isso é comigo. A graça de Deus, ela ultrapassa todo o entendimento humano. E lembre-se que Ele te encontrou no meio da multidão. E se nós lermos esse texto, nós vamos ver que Ele está sempre de braços abertos, esperando a mim e você. Ele está sempre de braços abertos. Quando eu olho para os exemplos que Deus deixa na Bíblia, eu gosto muito de quando Jesus usa o exemplo da criança. E lembro-me uma vez, lendo um texto, há muito tempo já, e eu sempre leio esse texto, e diz que havia uma discussão entre os discípulos. E eles queriam saber quem era o melhor, quem era o mais importante, quem era o bambambam. E Jesus ouvindo aquilo, e tendo a ciência do que eles estavam conversando, Jesus os chama, traz para perto, ele pega uma criança e olha, e diz: olha, quem de vocês quiser ser o maior, seja como uma dessas crianças. Vocês não terão chefe, não serão superiores uns aos outros, vocês serão todos iguais. E nós temos que entender que dentro da igreja também é desta forma. Deus, Ele nos tem todo como iguais. E não importa a sua condição, não importa a sua descendência, não importa o bairro que você mora, não importa nada disso. Deus conhece o seu coração, Deus sabe quem você é. E não deve haver disputa de quem é maior, quem é melhor, quem é superior, não. Nós temos que ser como as crianças. E interessante, eu tenho 2 filhos únicos, porque um tem 25 e o outro tem 8. E eu vejo o Jonatas, e quando ele brinca, e quando se é criança, tudo é lindo, tudo é fácil, tudo é tranquilo. E a criança, ela pode ser herói e vilão no mesmo dia. E tem uma brincadeira, uma hora ela quer ser vilão, a outra hora ela quer ser herói. E quando se é criança, ela fica doente, o remédio, ele é docinho. E quando ela se machuca, é impressionante, o beijo da mãe cura na hora. E à tardezinha, tudo acaba num lanche, um banho quente, e a criança vai dormir. E quando ela dorme, você olha naquele olhinho dela antes de dormir. E aquele olho brilha quando ele olha para você, e você vê o amor que ele tem por você. E é esse mesmo amor que Deus tem por mim e por você. Ele não olhou para os problemas, para as dificuldades, para a traição, pelo sofrimento que ele passou. Ele tinha um alvo, uma meta, um objetivo, e ele foi até o fim, por amor de mim e você. E eu e você, nós precisamos quebrar toda e qualquer barreira, para sermos um com os outros, e também um com Cristo. E isso não é possível se você não o conhecê-lo, se você não o buscá-lo. Mas quando você cresce, você vê que o mundo se tornou mal. Mas é simplesmente você não permitir que esta maldade pareça normal. Você tem que lutar contra tudo isso. Porque o que é certo para o mundo não tem valor.
E muitas vezes o que é errado para o mundo, ele tem um alto valor. Nós temos que procurar entender qual é a sua função dentro da igreja. Nós temos que entender o que estamos procurando a fazer dentro da igreja. Você precisa saber que Cristo, Ele está com você durante toda a sua caminhada, desde quando você nasce, você cresce, você se torna adulto, e mesmo quando você envelhece. O texto fala sobre as cãs brancas, quando os cabelos estão brancos, Deus está com você. E não somente quando vai para o céu, Deus está com você em todo o tempo. Você precisa entender que muito depende de você, do seu esforço, da sua atitude. E nós devemos suportar todos os dias os problemas em igreja, os problemas em comunidade, porque senão você vai afastar. E quando tudo parecer muito difícil para você, cabe a você rir ou chorar. Cabe a você, cabe a mim, ir ou ficar. E cabe a você desistir ou lutar. Cabe a você. O teu sucesso, num contexto geral, depende de você. É claro que quando você busca, você se esforça, você ora, você está com Deus fazendo tudo certinho, Deus vem e abençoa. Mas Deus não vai abençoar aquele que está esperando tudo cair do céu. Então, o teu sucesso, ele depende muito de você, do seu esforço. Ele não depende do seu pastor, ele não depende do irmão que está ao seu lado. É claro que ele o ajuda, o seu pastor o ajuda, Deus vem e te abençoa, mas isto depende de você. Mas o oposto a isso também é o fracasso, porque se você fracassar, isso é também culpa sua. Isso depende de você, isso não é culpa do pastor, não é culpa daquele que está ao seu lado. Então você precisa entender que firmado em Cristo, você passa por cima de todos os problemas para você alcançar o seu alvo, o seu objetivo e a sua meta. Você precisa entender que tudo depende de você, tudo depende de mim, da sua atitude. Nós não podemos nos afastar, simplesmente fugir por tão pouco. E quando eu olho para 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7 diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Esse é o espírito que Deus tem dado a mim e a você. Então, em meio aos problemas, eu não vou fugir. Você não deve fugir, você deve lutar, porque Deus tem dado de poder, amor e moderação. Amor por Cristo, amor pelo irmão, amor pela igreja e moderação para poder considerar tudo o que está acontecendo ao seu redor. E firmado em Deus, você não vai afastar, você não vai fugir. Então lute, batalhe com todas as suas forças, mas lembre que você tem irmãos que estão ao seu lado, e eles vão junto com você ajudar a puxar a corda para o mesmo lado. Eles estarão junto com você. E na sua dificuldade, se você procurar, eu tenho certeza, como aqueles 3 amigos vieram ao socorro daquele sitiante, estes 3, 4, 5, 10 amigos virão ao teu socorro, e eles vão junto com você, puxar a corda para o mesmo lado. Isso é ser um. Isso é ser um. Isso é dizer, eu sou um.
E eu quero finalizar lendo um último texto, que está em Números, no capítulo 6 de Números, no versículo 24. E este texto aqui fala sobre a bênção sacerdotal, no qual Araão abençoava todo o povo. Então ele vem e ele diz, no capítulo 24, que o Senhor te abençoe e te guarde, e o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, e tenha misericórdia de ti, e o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe a cada um de nós, e que você possa sair daqui com a certeza de que Deus foi quem te encontrou, e você precisa lutar para estar firme e presente diante de Deus, e certamente você vai olhar para o irmão que está ao seu lado e dizer: eu sou um com você. Então, que Deus abençoe a cada um de nós. Amém? Vamos ficar de pé? Nós vamos cantar essa canção. Alguns já conhecem, mas se você não conheceu, eu gostaria que você olhasse a letra dessa canção e permitisse que o Senhor ministrasse o seu coração. Quão bom e suave é estar junto a ti, compartilhando do poder que vem do céu. Nós somos uma família. Uma família ajustada para o crescimento, alcançando outras vidas pelo amor. Em comunhão recebemos cura, em comunhão somos restaurados, os tesouros são revelados, e o óleo da unção é derramado sobre nós em comunhão. Antes de nos despedirmos, vamos orar pelo Ronaldo, que ele está com câncer no estômago. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Pai, por podermos ouvir a Tua palavra. E neste momento, ó Pai, nós clamamos pela vida do irmão Ronaldo. Pai, o Senhor sabe o que ele tem passado. E nós pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja agindo na vida dele. O Senhor tem poder, ó Pai, para curá-lo milagrosamente, ó Pai. E que o Senhor possa agir na vida dele segundo a Tua vontade, Pai. E desde já nós pedimos a Deus que o Senhor conforte todos os familiares, que mesmo em meio a essa situação, eles possam ver a Tua mão, ó Pai. E tem também aqui a oração pela Gisele Rosas, que fará uma cirurgia na barriga, e também oração pela Claudete. Deus, nós pedimos, ó Pai, por todos estes pedidos que estão colocados aqui, e pedimos, ó Pai, que o Senhor venha com o Teu bálsamo, ó Deus, sobre a vida de cada um, Pai, e haja na vida deles, ó Pai, e tudo quanto o Senhor fizer, arredonde para a Tua própria honra e glória, e que apesar disso a família possa ver o Teu cuidado, o Teu amor e a Tua bondade, Pai. E eu quero convidá-lo a você, antes de sair, cumprimente pelo menos 2 ou 3 pessoas. Vão em paz e que Deus nos abençoe. Amém?